trago esse vídeo falando de uma cafetina de Ribeirão Preto que com suas comeduras de tarro, suas ladainhas, mais parecia uma ex-travesti destransicionada que virou pastor. Vamos falar nada mais e nada menos de Francesca de Ribeirão Preto. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo pra vocês. Gente, eu tô extremadamente gripada, tá? Vocês não estranham muito a minha voz, não, tá? Porque aquela coisa, né, gente? Essa época, é a época de Europa, né? O outono daqui já é praticamente um inverno, né? Então, sair cedo pra trabalhar e tudo isso, né? Você fica gripada, né? Os ônibus, tudo, aquela coisa, né? Trem, então você acaba ficando gripada, né? Mas isso não supõe nenhum problema pra mim ficar gripada, não, né? Porque não é nem a primeira e nem a última gripe que eu peguei, não, tá, gente? Então não estranha muito a minha voz, não, mas pra vocês verem a minha valentia, venho aqui trazer o vídeo pra vocês, tá? Então, meus anjinhos, vamos falar dessa cafetina de Ribeirão Preto, que chamava ou se chama Francesca. Eu falo que se chamava ou se chama porque, gente, eu não sei se ela segue viva, tá? Eu nunca mais soube notícias dela, tá? Mas eu sei quem é, tá? Então, Francesca, gente, ela foi uma cafetina de Ribeirão Preto. Ela batia de frente, tá, pessoal? Era uma das mais, tá? Dificilmente quem passou por Ribeirão Preto e não conheceu a Francesca é babado. Não só a Francesca, né? Muitos outros e outras também, tá? Eu me refiro ao Marcos, que até hoje tem casa aberta, né? Tem pensionato, né? Marcos. Né? Mas com uma diferença, Marcos nunca fez maldade pra nenhuma mona que eu saiba, tá? E muitas outras, tá? Também tem a Patrícia, tem muitas, a Vanessa de Catanduva, muitas outras. Vamos lá, então, a Francesca, pessoal, ela tinha mania de mover psicologicamente a mente das monas. Nossa! Gente, ela comia de tal forma o tarro da mona, a cabeça da mona, que a mona ficava lelé, né? A mona não tinha saída, porque ela era verdadeiramente psicológica. Bom, aquela psicologia barata, né? De monas, né? E vem, e a mona acabava ficando meia doida, né? E tinha que acatar, né, gente? Gente, tinha que seguir as regras totalmente da Francesca. Na casa da Francesca, quando você ligava, né? Porque é assim, elas ligam perguntando se tem vaga, né? Então, tinha que passar por uma entrevista, tá? O primeiro, ela já crescia o olho na Mona, né? Pra ver se a Mona podia ser uma das galinhas de ovos de ouro dela, né? Você já saiu em alguma capa de revista, você tem site, você tem fotos, você é conhecida, pra crescer já o olho, pra ver se a Mona vai dar aquele aquezaço pra ela, né? Renda. Porque pra cafetina, gente, você tá na casa dela só pra pagar diária não compensa, não. Elas não querem. Elas querem endividar a menina pra elas poderem ganhar o dinheiro. Se elas endividam a menina, tá tudo feito, né? E a Francesca não ficava de trás, não, né? Como todas as demais, né? A Francesca, gente, tinha que maquiar como ela queria. Você tinha que andar como ela queria, vestir a roupa que ela queria, você tinha que fazer tudo que ela queria. Pra você ver a psicologia dessa mona, era tão sumamente maquiavélica, que ela depois que se operou, fez a cirurgia, gente, ela jurava que ela era mulher cis, ela jurava. Ela comprou o enxoval do mais caro, pessoal, do mais caro que vocês podem imaginar, com tudo pro bebê, com tudo, né? Tudo, aquele enxoval lindo de bebê. Porque ela jurava que ia ficar grávida, pra vocês verem, né? Vocês estão perguntando, não, essa daí já era doida, né? Bom, doida, é doida, mas no Aquela não era doida, não.
Ela queria e ela sabia quanta cuera ela queria das monas, tá? Então ela comprou aquele enxoval bonito, tudo, e jurando que ia engravidar, né, e tal, e Pascoal. Gente, muitas monas que foram para casa da Francesca, muitas saíram fugidas, tá? Porque não aguentou a pressão da Francesca. Não aguentou, gente. A Francesca, ela falava. Ela falava igual pobre na chuva. Igual pobre na chuva. Ela não calava a boca, mona. E venga. Qualquer uma ficava doida. Não dava. Não, você não vai com essa roupa, você tem que pôr essa. Não, você tem que pôr essa semi-joia. Não, você tem que vestir esse sapato. Não, você tem que maquiar dessa forma. Quem que vai aguentar isso, gente? Você já tá sendo cafetinada e ainda seguir o jogo e a regra de uma coisa dessa. Não dá, né, gente? Então muitas monas saíram fugida, deixou tudo. Deixou maleta, deixou as joias, deixou tudo que ela tinha conquistado na prostituição. Mais que uma mona, deixou tudo. A maleta repleta, todas suas coisas e foi embora. E a Francesca, mais que nunca, abocanhou, pegou tudo e já chegava outra menina e ela, isso é seu. Isso é seu. Isso é seu. Gente, quando ela fala isso é seu, ela já tá te vendendo isso, tá? Coisas que podem valer 100, 200 euros, ela vai te cobrar 1.500, 2.000 euros. É bem assim. Aí é impossível você não ter uma dívida com uma cafetina. Você vai contrair a dívida com ela, porque só para viver aí pagando diária não compensa para ela. Ela quer te endividar. Se você tem uma dívida com ela de 30, 40 mil euros, aí a parte da diária, aí ela já tá feliz, né? Por isso elas têm muito dinheiro, pessoal. E é bem assim que sempre foi todas. E claro, essa mulher, a Francesca de Ribeirão Preto, não ficava de trás não, tá? Coisas importantes. Ela frequentou muitas casas de muitas cafetinas. Por que ela fazia isso? Para ela captar e saber como estava sendo as movidas, né? As movidas, quem era as mais babadeira, quem era cafetina por cafetino que rolava na casa delas, porque ela queria dominar, gente, a área. E é sempre assim, elas chegam e tentam dominar uma área. Tem muitas que até morreram por tentar dominar determinada área. Ela conseguiu. Ela conseguiu dominar a 9 de Julho, por exemplo. A 9 de Julho, que era uma das avenidas mais requintadas, mais famosas aí de Ribeirão Preto, né? A parte mais nobre, por dizer, né? Então ela, conquistou essa parte aí, e aí descia ela e as paquitas dela, né? Vamos fazer bobagem. Então ia todas lá fazer bobagem, né? Tudo naquela 9 de Julho. A 9 de Julho era comandada por ela, né? Por ela, porque a Luciana comandava a Luciana era da zona, né? Tinha muitas pessoas, até hoje, né? Ribeirão Preto tá cheio, né? Eu conheço bastante, eu sei de bastante. Gente, quando eu falo que essa mona era das mais, sabe por que eu falo isso? Porque, gente, ela não deitava pra nenhuma, não. Não, e ela conheceu muitas das antigas, tá, gente? Ela conheceu a Jerusa, a Jerusa é das antigas. E aquela coisa, né? Tal Marcos também, e muitas outras. A Vanessa, ela nunca deitou pra ninguém, gente, não. E também é das mais, porque ela levava uma câmera embutida. Na bolsa. Ela tinha uma câmera, olha, gente, pra época, isso era só para as mais. Sabe, uma câmera embutida na bolsa para gravar os clientes e depois ameaçar eles em expor, né, para esposa. Não é só ela não, tá? Nos dias até atuais fazem isso, tá? Que eu conheço uma aí que se veste até de professorinha, que fez muito isso com outras. Muito conhecida no meio também. Eu tô falando que é só babado. Então, a Francesca, gente, ela uma vez, ela parou o ônibus, ela freou o carro na frente parou o ônibus. Para quê? Para ela grudar uma mona. Coitada dessa mona, né? Ela pegou essa mona para Cristo. Quem era essa mona? Fabiola Nogueira. Gente, ela pegava a Fabiola Nogueira, ela rodava a Fabiola Nogueira pelos cabelos como um peão, Ela rodopiava, mas ela batia tanto na Fabiola Nogueira, gente,
Porque eu acho que era alguma rixa particular, né, que ela tinha com a Vanessa, ou com a Fabiola Nogueira, porque senão eu não me explicava isso que ela fazia, né? Mas batia, gente, batia na Fabiola Nogueira, né? Babado, eu tô falando que é só babado. E outra coisa, ela rodava, né, essas casas de cafetina toda, inclusive ela passou por casa de muitas cafetinas, como a Vanessa, a Vanessa de Catanduva. Todos conhecem a Vanessa de Catanduva, quem que não vai conhecer? Alguns conhecem ela como Vanessão, né? A de Catanduva. Ela tá viva. E ela viu meu vídeo, eu tenho certeza. E a Vanessa lembra perfeitamente. Lembra, Vanessa? Que você, inclusive, até estudou, né? Acho que aí em Catanduva você estudou na faculdade junto com aquela atriz, como que ela chama, gente? Rita Guedes. Você estudou com a Rita Guedes. A Rita Guedes frequentava a tua casa. E também o Marcelo Farias, o filho do Reginaldo Faria, fumava aquela maconha lascada na frente de todas, tanto o Marcelo Farias como a Rita Guedes, só lá, né, fumando aquele montão de maconha, na casa da Vanessa, diante de todas as monas, e muitas monas estão vivas, e ela sabe. A Vanessa sabe que isso é verdade, ela tá viva, né? E muitos outros bafão, claro. Agora, o pessoal deve perguntar, né? Ô, Estrela, o que esses atores da Globo fazem aí? Vocês não sabem de nada, meus amores. Isso não é de agora, não. Isso é desde os anos 70, 80, 90, 2000. Estão tudo no meio. A maioria, tá? A maioria, eu diria, né? É só babado, gente. É só babado. Mas a Francesca, gente, a psicologia dela, quem tentava sempre induzir as monas, e ela fez maldade? Fez maldade. Me lembro perfeitamente de uma menina tão linda, tão linda, tão linda, que incluso me comentaram, Estrela, essa menina, ela é preciosa. Eu cheguei a ver uma foto dessa menina, né? Essa menina parecia a Barbie, gente. Que menina linda. Parecia a Barbie. Aquele cabelão impecável. Gente, olha o morbo dessa mona. Ela pegou a menina na frente de todas as monas para raspar a cabeça da menina. Por quê? Porque talvez a menina passou, porque nem sempre tá jogando cabelo. Não, às vezes o vento bate. Eu, quando ia pro centro, eu, às vezes fazia rabo de cavalo, porque eu tinha pânico delas pensar que eu tava dando close pra elas. E não era bem assim, não, né? Então o vento às vezes joga o teu cabelo, você tira do olho, pega no gloss e você faz assim, né? Então, pode pensar que tá jogando cabelo, né? Porque essas bichas são ó. Elas são ó. Qualquer coisinha, elas já, sabe? Já, sabe? Babado. Então, ela pegou a menina na frente de todas as monas, sentou a menina, pôs aquele fundo musical daquela novela, que eu nem sei o nome da novela, que eu não assisti, porque, claro, eu já vi aqui na Espanha há muitos anos, a novela que a Carolina Dickmann, né, tinha câncer e raspou toda a cabeça, aquela música, pôs aquela música, gente, de fundo, e foi raspando o cabelo da menina, cortando e raspando todo o cabelo da minha tadinha. Oh, meu Deus do céu, como prestou barba, hein, gente? A menina com aquele cabelão lindo, a menina bonita, parecia a Barbie, a boneca Barbie. Odiosa, né? A maioria dessas cafetinas não presta, não, gente. Elas não prestam, não. Sabe, não tem uma boa. Não tem uma boa. Às vezes o pessoal aí pergunta, e essa pessoa? Ai, não quero falar dessa pessoa, não é cafetina. Tudo é cafetina. Sabe, a maioria trouxe filhinhas pra Europa. Isso, a maioria. Bom, para não falar todas, né? Bom, porque são todas. Todas. Trouxe filhinha pra Europa. Então, pra mim, já é cafetina. Se tem 5, 6, 7 filhas, ai, todas. Ai, não tem uma. Não tem aquela santinha de falar, ai, essa nunca foi cafetina. Claro que foi! Eu conheço as filhinhas dela todas. Então, aquela mais escondidinha que, ai, ela é milionária. Cafetinagem. Ela é milionária porque é cafetina. É bem por aí, tá? Uma mona rica, do nosso meio, que ficou rica só com dinheiro da prostituição. Não, mentira, isso é mentira. Ela ficou rica com dinheiro da cafetinagem, das meninas que ela cafetinou, do tráfico, de muita merda que ela fez. Bem por aí, né?
Porque na raça mesmo, nos PG, rica ela não fica, não. Não fica, não dá, gente, não dá. Porque, olha, se a Mona trabalha, bom, se a Mona faz a prostituição, aí, na raça, 24 horas, ela vai comer bem, ela vai viajar, ela vai se vestir bem, ela vai sobreviver e ela vai viver bem. Mas rica ela não vai ficar, não. Por mais que ela faça 24 horas, ela vê bem. Agora, se ela, para ficar milionária, ou ela tem que ser cafetina, ou ela tem que traficar, ela tem que fazer qualquer tipo desses babados. Porque assim, na moral, ou então na Elsa, né? Na Elsa, no Beijo do Vampiro, né? Naquele atraque, aí ela fica rica, claro. Claro, porque se ela só um cliente, ela consegue atracar, eu que sei, 50 mil dólares ou 100 mil dólares só no, né? Naquele atraque, né? Forte, né? Com ameaça e persuasão, eu vou divulgar para tua família se você não me fazer essa transferência de dinheiro. Muitas fizeram isso, tá, pessoal? Muitas. Muitas que com 2 ou 3 clientes conseguiram comprar até um apartamento, um carro novo, Com 1 ou 2 clientes, mas não foi com PG, não. Foi tudo na Elsa, sim. Foi tudo na Elsa mesmo. Quando não foi no Beijo do Vampiro, foi naquele atraque, vamos, salve-se quem puder, né? E a Francesca tinha muitos conchavos e muitas amiguinhas, né? Que fazia aquelas espécies de cambalacho, né? Cambalacho, ponte, né? A gente fala ponte, né? Eu te dou isso, você me dá isso. A Caetana tinha ponte com a Andréa de Maio, A Sueli Scala tinha ponte com a Yarley, E a Francesca tinha ponte com outras monas também. É bem por aí, né? Bom, agora vamos pela parte do Habib's, né? Habib's, gente do céu, o tal Habib's, né? Tava extremadamente proibido as monas que quando chegasse em casa, porque só podia entrar depois das 6 da manhã. Antes das 6 da manhã você estava proibida chegar aí no portão, né? Você só podia chegar a partir das 6. E justamente quando abriu Habib's, você tinha que vir com o queijo polenguinho, da Francesca. Você tinha que vir com a sua esfirrinha, você tinha que vir com seus pastelzinhos de Belém, você tinha que vir com aquele suco de laranja e leite. Né? Que nojo. Se você chegasse sem esse mimo pra cafetina, cuidado, hein? Era babado. E não era uma que tinha que fazer isso, não. Era todas, né? Claro. Aí ficava, né? A Francesca lá na sua cama, naquela beirada, encostada. Parecia um animal do bosque, né? Lá. E comendo e bebendo, né? Às custas dessas coitadas que batalhou toda a madrugada e a noite com esses homens para dar os mimos dela. É verdade. E essa praga ficava lá, rinconada na cama, né? Parecia uma cabra comendo alfafa. Uma cabra comendo alfafa lá, mastigando. Parecia um bode. Né? Eu tenho pena dessas pessoas, né? Que, infelizmente, elas têm que dormir com esse montão de homem, fazer tudo o que eles querem, né? Pra ganhar o dinheiro pra lá, né? Comprar alfafa pra pra cabra mastigar, né? E é como eu falei, se ela tá viva, se ela tá morta, eu não sei, tá? Eu não sei. Nunca mais soube notícia dela, mas me parecia vergonhoso que as meninas tinham que trazer isso, tá? E tem umas aí na internet que falam, e eles me mimam. Toma vergonha na tua cara também, tá? Fica pedindo as coisas pras pessoas, né? Vai trabalhar também, né? Eu sou dessa opinião, pô. Eu não peço nada pra ninguém, não. Se eu trabalho, todo mundo também pode trabalhar. Olha, eu tô gripada, e eu trabalho gripada, eu trabalho doente. Tá entendendo? Então é assim, né? E falar da Francesca, gente, é falar de uma mona que teve seus babados, sim. Muitos babados. Naquela época, as comunicações eram através de orelhão, né, gente? E olha, tinha alguns orelhões que fazia, tá? Fazia chamada internacional. Alguns, não todos orelhão, mas alguns sim. E esses orelhão, se eu não me equivoco,
Ela conversava com as meninas aqui da Europa e tudo. É um babado, viu? A Francesca sempre foi muito babadeira, mas o forte dela era comer a cabeça das meninas psicologicamente, tá? E as meninas deitavam, a gente tinha que deitar, né? Tinha que deitar, né? E a partir disso, né? Aí está o Marcos, né? Que ainda tem o pensionato, né? Casa Aberta, o pensionato dele, né? Mas é como eu falei, o Marcos, que eu saiba, eu nunca escutei que o Marcos fez alguma maldade com as monas, não. Né? Ele tem a casa dele aberta até hoje. E outras também, a Vanessa também tá viva, né? E doces. Eu acho que não tem uma que não mandou, quase todas, né? Mandou um doce, aqui, acolá, né? É como eu falei, do Marcos eu não sei, tá? Mas o Marcos, que teve coisas aí repressivas que ele fez, sim, teve. Isso também eu sei. Tá? Mas judiar, como fez Feliz Scala, André de Maia e muitas outras, não. Eu acho que isso não, acho, tá? Mas já chegará aí nos comentários, vocês comentem, tá? Porque seguramente vocês conheceram também, vocês sabem de quem eu tô falando. E esse vídeo, gente, é o vídeo da Francesca, dessa cafetina, que vocês veem, inclusive a foto dela aí na capa, né? Que o que me parecia mais absurdo era isso, né? As monas ter que maquiar como ela queria, comer como ela queria, vestir como ela queria, viver como ela queria. Não dava, gente. Acho que não dava. É que não. Sabe? Então, por isso, cada vez que vocês vão descobrindo mais os pontos das cafetinas, assim, as fórmulas e como elas são, eu acho que dá mais nojo ainda, né? Porque imagina, praticamente é como absorver tua vida e você tem que viver a vida que ela quer. A vida que ela eligiu para você viver. Você já não é dono da tua vida, ela é a dona da tua vida. É. Mas isso também, pessoal, muitas vezes tem que levar em conta que não é porque os pais expulsou a mona de casa, não, gente. Muitas das monas fugiram, tá? As monas do Mato Grosso, as monas do Belém do Pará, as monas lá do Nordeste, as monas do Ceará, as monas de Pernambuco, as monas do Piauí, as monas do Maranhão, tudo fugiram de casa, tá, gente? Fugiram, uma grande parte, porque isso sim que eu sei, né, que foi muito rolado na época dos 80, eu sabia que a André de Maia, incluso, estava metida no meio, né, que comprava certidão de nascimento falsa, né, falsificava a certidão de nascimento, enviava por correio essas monas lá do Maranhão, do Piauí, desses lugares tão longe lá no Brasil, né, porque, é claro, o Brasil é imenso, para elas poderem viajar, para elas poderem sair de lá fugida, né, claro. Era uma mona de 13 anos, né, gente? De 12, 13, certidão falsa, tá? Para elas poderem viajar. Olha só. Por aí já começa, né? Os documentos de espelho, né? Se conseguiam até passaporte para elas com 15, 16 anos viajar para a Europa, já com nome, sexo mudado, nome feminino, sexo feminino. A mona com seus 15, 16 anos, né? Passaporte já 23, né? Eu vou trazer, me pediram aí, mas eu já tenho um vídeo dos documentos de espelho, mas eu vou trazer esse outro que é mais potente ainda, tá? E a gente vai abrir Suíça, a gente vai abrir Espanha, a gente vai abrir vários países que entraram com documento de espelho, tá? Não vou dar nome aos bois, porque eu sei uma por uma que entrou com os documentos de espelho, mas deixa pra lá, né? O mais importante é fazer o documentário dos documentos de espelho, né? Que eu já tenho um vídeo aí no canal. E é isso, meus bombones. Esse é o vídeo de Francesca de Ribeirão Preto, que não é só ela não, tá, gente? Aí tem centos de cafetina, tá? Não é só aí não, em Bauru, em Avaré, em Valinhos, em São Roque, em todas partes tem cafetina. Bom, não vou nem citar Campinas, né? Você já sabe. Tem cafetina em Jundiaí, tem cafetina por todas as partes, gente. É babado. E eu sei de duas também de Jundiaí. Mas o próximo vídeo já é babado, confusão, gritaria, tiroteio, facada. É babado o próximo vídeo. Porque aí é o choque de duas cafetinas de Belo Horizonte. E vem babado aí. Pra que vocês saibam, tá? Assim que eu deixo vocês com um beijo, um cheiro. E até o próximo. Mua!